Sem mais delongas, vamos abrir a nossa palavra. A palavra de Deus, que Deus nos deu. E eu quero que você abra no livro de Mateus, por gentileza, no capítulo de número 17. Mateus, capítulo de número 17. A Bíblia diz assim no verso 1. Posso ler? Vocês estão vivos? 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Versículo 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo ou temor em algumas traduções. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. Erguendo ele os olhos, ninguém a viram, senão Jesus. Versículo 9 diz assim, E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Você pode ainda abrir Mateus, vira uma folha para trás, ou no 16, se você estiver na mesma página aí. No 16, versículo 13, Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim, E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns diz que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo lhe disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Quero que você feche a sua Bíblia. Mais uma vez, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abra o meu entendimento, não só o meu, mas os meus irmãos, que a palavra seja transmitida com excelência, inspirada pelo Teu Santo Espírito. Me ajuda, Pai, através do nome de Jesus eu te peço, me ajuda a ser um canal de bênção para a vida dos Teus filhos. São ovelhas que merecem, Deus, o Seu abraço, o Seu socorro, a Sua orientação. Acampa os Teus anjos aqui e nos ensina a Tua palavra e revela as profundezas do Senhor em nome de Jesus. Amém? Esse tempo aqui que nós lemos em Mateus 17, 16, nos fala, no capítulo 17, quando Jesus chamou os discípulos para
para o Monte da Transfiguração, e nós conhecemos essa passagem, onde aparece Elias e Moisés, e os discípulos que ali estavam ficam felizes. Mas no capítulo 16, onde nós começamos a ler no versículo 13, também tem uma passagem muito especial, que antecede o acontecimento do capítulo 17. No capítulo 16, verso 13, a Bíblia relata muitas coisas importantes. E eu quero me atrever a dizer que nos 28 capítulos de Mateus, eu creio que o 16 é um dos mais importantes. Por quê? Porque ali tem revelações profundas que nos empodera como filho de Deus e nos dá condições e autoridade no mundo espiritual. No versículo de número 13 do capítulo de número 16 de Mateus, nós vamos ver uma passagem geográfica onde diz que é na Cesareia de Filipe, meu xará. E nós vamos ver também que ali o Senhor Jesus interroga alguns dos discípulos dizendo: o que o pessoal aí lá para baixo da Zona Sul está falando de mim? O que o pessoal aqui da área está falando de mim? Eles dizem quem eu sou. E os discípulos falam, alguns falam que o Senhor é o João Batista, ou não, João Batista não, perdão. Alguns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Moisés, outros falam que o Senhor é Jeremias, e outros falam que é outros tantos nomes que o Senhor é. E aí Jesus tem uma pergunta. O Deus encarnado num homem que é onisciente tem uma pergunta. Chega a ser engraçado. Ele pergunta, e vocês? Vocês falam o que de mim? Quem eu sou para vocês? E Pedro responde. Mas se nós formos estudarmos a profundo, Pedro responde não só por ele, mas por todos os outros que estavam com ele. Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus começa a dizer a Pedro, bem falaste, tu és bem-aventurado, porque você não falou através da sua carne, e nem pelo seu sangue, ou seja, pelo seu conhecimento. Você falou porque Deus te falou. O Espírito te contou. E nos versículos adiante ele fala, então, sobre ti eu quero dizer que é uma palavra. Você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E eu te dou a chave da morte e da vida, te dou a chave e a autoridade para você romper, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. E vocês. Então esse é o contexto de que nós estamos vivendo. Nessa área aqui que nós acabamos de ler. Nós vamos entender geograficamente, eu quero que você preste atenção, porque a palavra vai esmiuçando devagarzinho, mas nós vamos chegar lá, sim ou não? Vocês estão felizes com Jesus ainda? Você está feliz, carioca? Mesmo cansado, você está feliz? Você é apaixonado por Jesus? Então dá um glória aí. Olha aí, ó, é animado. Nós vamos entender que nos capítulos anteriores, Jesus estava em algumas regiões. E isso é muito importante a gente entender. Nós vamos entender também que no capítulo 16, Jesus estava em uma região chamada Cesareia de Filipe. E eu quero te falar, se você não sabe, eu nunca fui em Israel, mas eu irei em Israel. Mas tem um PH aqui em Israel, lá no fundo. E se eu falar alguma coisa errada, eu estou no sal. Então eu vou bem devagarzinho, amém? Cesareia de Filipe fica localizado mais ou menos no norte de Israel. Ela é uma região montanhosa, porque ela fica no pé do Monte Hermon. Diga assim comigo, Monte Hermon. Então nós vamos encaixar assim que existe o norte, existe o centro e existe o sul. Quero que você preste atenção nessa geográfica aqui, nessa região geográfica. Aonde os discípulos estavam com Jesus, no capítulo 16, era na região norte, na região de Cesareia de Filipe. E quando ele fala aquelas palavras, eles estão ali exatamente no pé do Monte Hermon. Mas antes disso, nos capítulos anteriores,
eles estavam no centro, praticamente, de Israel, que é onde tem o nosso famoso Mar da Galileia. E abaixo do Mar da Galileia, existe outro mar que chama Mar Morto. Então nós vamos entender que onde ele estava é o norte, o Mar da Galileia é o centro da região que nós estamos falando, e o Mar Morto é o lado sul. Estão entendendo? No capítulo 16, Jesus estava no norte, mas nos anteriores, Jesus estava com os discípulos na região centro. E o que tem a ver isso com a palavra? Você é louco? Tem tudo a ver. Nós vamos entender que esse contexto e a trajetória que os discípulos de Jesus andam faz parte de todo um mistério espiritual. Atrás de todas as coisas de Israel tem um significado espiritual, sim ou não, pastor? Todos os montes, todos os lagos, tem algo espiritual por trás de tudo isso. Quando os discípulos conseguem enxergar Jesus, presta atenção, no capítulo 16, quando os discípulos começam a falar para Jesus quem ele era, ele estava na região norte no capítulo 16. E os povos não estavam com ele ali, que estava no centro ou no sul. Jesus nasceu na região da Galileia. A região da Galileia mais parte para o centro. A Bíblia fala assim: ó terra de Zebulon e Naftali, o povo que andava em grandes trevas viu grande luz. Em Isaías 9, capítulo 9, versículo 1, diz que essa terra é escura, é sombra da morte. Mas chegará um dia que ela verá a luz. Essa parte, Pedro, é a parte onde Jesus morava, na região de Nazaré, da Galileia. Ali eu creio que é a parte de Zebulon ou Naftali, eu não sei precisamente. Mas fica mais ou menos na parte do centro onde nós estamos falando. Fica próximo ao Mar da Galileia. Vocês estão entendendo, gente? Mais ou menos aí? O Mar da Galileia, para existir aquela piscina, tem que desembocar alguma coisa ali, sim ou não? É igual o Rio Hudson. O Rio Hudson tem aqui, está grandão, mas ele tem uma nascente, e é pequena a nascente dele. O Mar da Galileia ele é gigantesco, mas ele tem uma fonte, e essa fonte é no Monte Hermon, aonde fica localizado no norte de Israel. O Mar da Galileia é feito pelo Rio Jordão. O Rio Jordão desemboca no Mar da Galileia. O Mar da Galileia sai e continua o Riozinho Jordão, fininho de novo. E ele vai desembocar no Mar Morto e faz outra piscinona. Vocês estão entendendo? Só que existem etapas do Rio Jordão. O Rio Jordão começa no Monte Hermon. Ele vem por um trecho pequeno e desemboca no Mar da Galileia. No Mar da Galileia ele vira o Rio Jordão pequeno e desemboca no Mar Morto. Guarda isso. Monte Hermon, Galileia e Mar Morto. A Bíblia fala e a geografia fala que é um mar morto. Se ele é morto, ele não tem. Quem falou vida aí vai ganhar um bombom. Acertou. Então será que a fonte do Jordão é morta? Se onde desemboca é morto? É possível? Eu hoje aprofundei num estudo muito doido da palavra de Deus. Eu tenho muita coisa. Tem muita coisa. Olha aqui. Tem muita coisa. Eu não vou conseguir ler. O tempo não vai deixar, pastor. Mas tem muita coisa preciosa.
E de tudo que você não aprender aqui hoje, de tudo que você não conseguir pegar, eu quero que você só pegue isso. Seja apaixonado pela Bíblia, cara. Volte para a Bíblia de novo. Hoje eu estava aqui conversando com o Augusto, ele chegou, tirou o baixão dele, e ele falou assim, vou tirar um negócio aqui. Ele tirou uma Bíblia. Pô, levanta essa Bíblia, olha o tamanho dessa Bíblia, irmão. Olha o tamanho. Se eu consigo tirar um estudo gigantesco dessa Bíblia, imagina dessa daqui, imagina aquela ali. Ele falou assim, cara, eu estou carregando a Bíblia para onde eu vou. Eu falei, é isso aí, irmão. Sabe o que eu penso? Eu penso que nós, como igreja, como jovens que falam que somos cristãos, estamos muito lúcidos, cara. Nós estamos muito sóbrios, espiritualmente dizendo. Nós temos que ser mais chapados pela presença. Nós temos que beber água diferente, uma água que mata a sede e ao mesmo tempo dá mais sede. Shei, carabás. Nós temos que começar a querer voltar para as Escrituras, se apaixonar pelas Escrituras. Porque as Escrituras trazem vida. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, o nosso discernimento espiritual aguça, a nossa visão espiritual aguça, o nosso entendimento do mundo espiritual, em relação à revelação do tempo dos tempos, o discernimento aumenta. E a palavra de Deus tem que ser aquilo que nos sacia. Não existe segredo para nós. Nós temos as Escrituras, e isso aqui é o suficiente, cara. Isso é o suficiente. Isso é o suficiente. Eu vou voltar, né, ao normal. Eu falei para minha esposa que o Espírito está sujeito ao profeta. Então, calma lá, Espírito. Então, será que a fonte é morta, ô Jocarla? A fonte do Rio Jordão, será que é morto? Se onde ele desemboca no último lá é morto? Sabe quando que Jesus levou os seus discípulos para Cesareia de Filipe? Sabe quando? E exclusivamente quando? Sabe quando? No capítulo 16 de Mateus. No capítulo 16 de Mateus, Jesus interroga Pedro e os seus discípulos dizendo, e tu, quem dizes que eu sou? E Pedro falou o que a gente ouviu. Só que há um mistério de todas as coisas. Jesus estava preparando os seus discípulos nos 3 anos. E nesse momento aqui, nesses dias aqui, que nós lemos em Mateus 16, existia aproximadamente 6 meses para o Messias ir embora dessa terra. Ou seja, já havia um tempo que Pedro estava andando com Jesus, já havia um tempo que os 12 estavam andando com Jesus, já havia um tempo que as multidões sabiam de Jesus. Se a gente for para o capítulo 15 de Mateus, a gente vai ver Jesus fugindo das multidões, porque as multidões o seguiam, mas as multidões não sabiam responder quem era ele. As multidões viam sinais, prodígios e maravilhas, mas elas não tinham discernimento espiritual de quem era aquele que estava fazendo os sinais e os prodígios. O povo do centro que nós estamos falando, do Mar da Galileia, que é da região do lado, eu não vou falar porque eu estou me perdido aqui, mas o Mar da Galileia está aqui, e Zebulon e Naftali está aqui do lado esquerdo. Aquele povo era o povo que Jesus mais conhecia. Jesus ficou naquela região da Galileia 1 ano e 6 meses aproximadamente. E naquele momento, muitas das pessoas conheceram Jesus de frente a frente. Viu Jesus curar o cego de Betsaida. Viu a multiplicação dos pães na borda do Mar da Galileia. Ali na Galileia aconteceu muitas coisas. Mas as pessoas que viram Jesus ali não conheciam quem era Jesus realmente.
Nesses capítulos anteriores de Mateus 16, os discípulos também estavam nessa região, nesse tempo, e os discípulos também não tinham conhecimento profundo, certeiro no seu coração de quem era. Você sabe por quê? Você sabe por que as pessoas não sabiam? Jesus falou ao meu coração, porque as pessoas estavam, meu Deus, elas estavam posicionado errado. Elas estavam do mesmo lado que Jesus, mas elas não queriam estar onde Jesus realmente queria a levar. Jesus fazia os sinais, prodígios, maravilhas. Jesus multiplicava os pães, mas Jesus queria levar os discípulos além. Jesus queria dar green card para os caras. Jesus até dava o green card para os caras. Jesus curava o paralítico, mas Jesus queria que eles vissem outras coisas. Mas Jesus não leva ninguém forçado a lugar nenhum. Jesus convence e tenta convencer às vezes as pessoas de subir para onde? Para Cesaré de Filipe, para ficar mais perto da fonte do Rio Jordão. Teologicamente e biblicamente, o Monte Hermon tipifica o Israel, a nova Canaã de Deus. O Monte Hermon tipifica como se fosse um céu. E é interessante saber que o Rio Jordão nasce no Monte Hermon. Ele nasce nas mais altas alturas daquele monte. E aquele monte, aquela região, era cheia de vulcões. Era com muita pedra. Eu ouvi dizer, nos estudos que eu fiz, que as casas de lá, geralmente são pedras mais escuras. Sim ou não, pastor? Se eu estiver errado, você me corrija aí. Que a gente corta aqui. Que eu estou gravando aqui. Aquela região era a região aonde nascia o Rio Jordão. Lembra de João Batista? Quem lembra de João Batista? João Batista batizava onde? Em qual rio? Rio Jordão. Mas você sabe aonde João Batista batizava? João Batista batizava aproximadamente quase no final do Rio Jordão, desembocando no Mar Morto. Sabe como eram aquelas águas? Meio barrenta. Ela chega a ser meio que frustrante para quem tem um conhecimento do Rio Jordão como um rio maravilhoso. Mas você sabe por quê, Augusto? Porque naquela parte do Rio Jordão, próximo ao Mar Morto, que é mais ou menos o lado sul, ele começa a perder a sua vida, porque aquele lugar que tem entre o Mar da Galileia e o Mar Morto tem muitas curvas, e essas curvas faz com que o rio comece a trazer algumas lamas e algumas sujeiras debaixo das águas, e começa a entulhar tudo ali no Mar Morto. E aquela região começa a ficar suja, escura, as águas não são mais cristalinas. As águas são mais escuras do que na fonte. E é interessante a gente perguntar muitas coisas que está na palavra. Presta atenção, em nome de Jesus, cara. É interessante a gente perguntar algumas coisas que tem na palavra. E eu fiz a seguinte pergunta para o Senhor, o pastor Fernando. Eu falei assim, por que existe o Mar Morto, o Mar da Galileia e o Rio Jordão e a nascente do Rio Jordão? Que mistério é esse? Porque isso me chamou a atenção. E o Senhor falou assim, você lembra
do tabernáculo? Eu falei, eu lembro do tabernáculo. Ele falou assim, então para você, isso não é a Bíblia não, isso é Deus e eu. Ele falou assim, para você, tipifica o tabernáculo. Eu falei, então como funciona? Ele falou, então vamos começar de baixo para cima. O Mar Morto significa fora do tabernáculo. Para quem não conhece o tabernáculo era um lugar onde era fechado e tinha alguns processos. E o último processo era o Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança. E aonde um sacerdote, uma vez no ano, santificado, entrava com uma corda amarrada na cintura, as histórias dizem, porque se ele entrasse em pecado naquele lugar, ele morreria fulminado. E para ninguém poder buscar o corpo dele, ele puxava a cordinha de novo e o sacerdote voltava morto. Então, aquele tabernáculo existia processos. Existia o átrio, o Santíssimo Lugar e o Santo dos Santos. O átrio, o Santíssimo e o Santo dos Santos. Mas existia também a área de estar fora do tabernáculo. E Jesus me falou assim, Deus me falou assim, o Mar Morto é para quem está fora do tabernáculo. Mas para quem sobe para o Mar da Galileia, já vai entrando no átrio. Eu falei, quem fica em Cesareia, no Rio Jordão? Ali naquela pedacinho mais limpo, mais gostoso. Ele falou, aí já é o Santíssimo Lugar. E eu falei, e qual que é o Santo dos Santos? Aí ele falou assim, o Santo dos Santos é Mateus 17. O Santo dos Santos é o Mateus 17, do 1 ao 9. Lembra que nós lemos o primeiro capítulo, Mateus 17? Onde Jesus se transfigurou? Lembra ou não, gente? Então, capítulo 17 é o Santo dos Santos. E eu falei, ok, Senhor. Eu entendi esses processos. Aí eu falei, mas me explica alguma coisa aqui que eu estou em dúvida. Por que o Senhor falou para Pedro que aquele momento que ele falou quem o Senhor era, o Senhor ia constituir a tua igreja através dele. E o Senhor deu as chaves da morte e da vida. E o Senhor deu a chave da igreja. O Senhor declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Por que o Senhor disse ali, em Mateus, capítulo 16, em Cesareia? Ele falou muito simples. Ele falou, existe pessoas que eu vou levar a Cesareia de Filipe, porque estão prontas para responder as minhas perguntas, estão aptas a responder aquilo que eu estou perguntando. Elas já têm conhecimento de verdade de quem eu sou, e não do que eu faço. E existem pessoas lá na região do Mar Morto, águas escuras, que ninguém tem discernimento de quem é ninguém ali. Na região da Galileia também tem pessoas que não conseguem discernir. Mas somente na região de Cesareia de Filipe, pessoas espirituais respondem as perguntas certas de quem eu realmente sou. Mas existe uma diferença, queridos, que muitas vezes não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Onde João Batista batizava os discípulos, era na região quase aproximadamente do Mar Morto. Quando Jesus aproximou para ser batizado, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero dizer uma coisa para você, se você está pronto, preparado, respondendo as perguntas certas, não importa o lugar que você está, se é escuro, se é de morte, você vai saber discernir quem é e onde ele está. Pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de estar em lugares que muitas pessoas, outros não é capaz de estar.
Existem pessoas que não gostam, que não recebeu o convite, que não estavam preparadas de subir na região de Cesareia de Filipe. Sabe por quê? Porque as palavras são mais profundas, requer mais unção, requer mais conhecimento, requer mais sensibilidade. Mas como os discípulos conseguiram chegar na região de Cesareia e responder a pergunta de Jesus? É simples, eles andaram do começo ao fim, crendo, mesmo não entendendo. Eles andaram mesmo não conseguindo enxergar na onde ia dar. Eles continuaram, mesmo negando, mesmo errando, eles continuaram seguindo Jesus. As pessoas que estavam em Cesareia de Filipe não estavam interessadas, Pedro, simplesmente no fato que Jesus pode salvar, curar, libertar. Eles estavam querendo ver algo a mais. Eles eram famintos, Augusto, pela presença de Jesus. E quem está pronto de responder quem realmente é Jesus, está pronto para ouvir. Então sobre você eu coloco autoridade sobre a vida e a morte. Quem está pronto para responder quem é Jesus, está pronto para receber de Jesus. Então sobre você está a autoridade para ligar aqui na terra e será ligado no céu. Pessoas que estão aptas a responder quem realmente é Jesus e não o que Ele pode fazer, estão aptas para receber a revelação que o Filho do Homem estava ansioso a falar desde a criação do mundo. Qual é essa revelação? Que existiria uma noiva para Ele mesmo. Na região de Cesareia de Filipe, as águas são mais claras, ou seja, elas são cristalinas. Você consegue às vezes ver o fundo do Rio Jordão, porque a fonte é próxima daquela área, mas ainda não é a fonte. Acontece coisas sobrenaturais quando nós estamos no pé da fonte, mas acontece coisas sobrenaturais como quando nós estamos em cima da fonte, dentro da fonte, ao lado da fonte. Existe uma coisa muito séria quando nós estamos apartados da palavra, nós estamos mortos espiritualmente. Quando nós começamos a ler essa palavra de vez em quando, começamos às vezes conhecer e reconhecer algumas coisas de Jesus. Quando nós pegamos o hábito de ler frequentemente, nós começamos a deixar mais claro o mundo espiritual. Mas quando nós dependemos da palavra de Deus, algo muito mais poderoso, não revelado a muitos, é revelado a mim e a você, é dado a mim e a você, é designado a mim e a você. No capítulo 17 de Mateus, aonde é a fonte, Jesus se transfigura diante dos seus discípulos, e detalhe, não são os 12, são 3 discípulos que sobem, ou seja, vai ficando mais estreito, não é todo mundo que quer ver a revelação de quem é Jesus. Cara, eu creio que Deus está levantando e está chamando a gente. Eu não sei você, mas eu creio que Deus está chamando a gente para o sobrenatural. É além de Cesareia, é subir no cume do monte e ver Jesus ao lado de Moisés e de Elias. É ter vontade de sentar e ficar, Senhor, façamos uma cabaninha aqui, porque o negócio é muito louco, é chapação. Eu já não dou conta de entender. Que loucura é essa? O Senhor virou Deus de repente na minha frente? Que loucura é essa? Moisés que eu lia, vi aqui, está falando com nós aqui. Elias está aqui na minha frente. Eu já cumprimentei o Elias 3 vezes para ver se era ele. Que loucura é essa? Ele falou, isso aqui é o nível da fonte, querido. Isso aqui é o nível da fonte. Mas existe algo para deixar o rio de Deus fluir na minha e na sua vida. Diga, qual é? No Monte Hermon, existem neves que caem sobre aquele monte. Aquelas neves começam a derreter, e ali se forma a nascente do Rio Jordão. Mas outrora não era assim, não existia o Rio Jordão. Por quê? Diga por quê?
Porque existia uma rocha gigantesca que atrapalhava o caminho do rio descer onde ele é hoje, realmente é. Aquela água, pouca água descia, se espalhava para um monte de lugar. E em alguns lugares ao pé do Monte Hermon existem pequenos lagos. Porque é isso que acontecia. Mas alguns geólogos dizem que aquela rocha está lá até hoje e é a mais velha daquele lugar. Mas aconteceu algo sobrenatural, Pedro. Dizem os geólogos que aqueles vulcões entraram em erupções, assim como Moisés e o Monte Fumegar, quando a glória de Deus vinha. E aquele vulcão, pela ordem de Deus, repartiu no meio aquela pedra. E as águas que eram poucas, não tinha saída, começaram a escorrer no meio daquela pedra. E aquela rocha representa Jesus em nós. Para a manifestação do Filho de Deus, no nível da fonte, existe algo que precisa acontecer. Diga qual é, Pedro? Reconhecer quem é Cristo e aceitar o chamado dele na minha e na sua vida. Sabe por que o rio existe? Porque a pedra foi rachada ao meio. Sabe por que você está vivo? Porque Cristo pagou um alto preço para mim e para você. E hoje nós fluímos no rio de Deus. A rocha eterna foi sacrificada para que nós estejamos sempre na presença de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é o desejo do seu coração? Em que região você quer estar? Aonde está bom para você? Eu não creio que Deus me uniu com o carioca, lá dentro daquele Uber, do nada, eu nem sabia quem aquele cara era, a Jocarla, a Keren dentro daquele carro, e ele falou, estou precisando de ajuda. Eu falei, eu te ajudo, amigo, me leva para tirar a carta, eu te ajudo. Nós não falou nada de igreja, não falou nada de nada, e o Senhor alinhou todas as coisas, e aqui está eu e ele hoje. Sabe por quê? Porque nós entendemos que existe um propósito. Quando eu fui buscar o Augusto no aeroporto, ele se quebrantou, ele confessou o pecado para um cara que nunca viu na vida. Era o Espírito Santo falando para ele, vamos para Cesareia, meu filho, vamos para Cesareia, deixa eu abrir o teu olho, deixa eu te fazer a pergunta de quem eu sou para você. Chega de viver na Galileia, chega de viver no Mar Morto, eu quero que você passe da Cesareia e comece a ver eu transfigurado, e você possa ver a minha glória ser manifesta. É estar no centro da vontade, mas eu creio que o Espírito Santo está edificando o seu coração. Existe autoridade espiritual para a igreja do Senhor, mas sabe quem que é a igreja do Senhor? É aquela que sobe no monte e vê o Cristo sendo transfigurado. Mas chegou a hora, sabe do que? Da gente crescer. Você sabe por que Deus fez a pergunta para os discípulos na Cesareia? E você sabe por que João respondeu quem era Jesus no Mar Morto? Porque João já era maduro espiritualmente, mas os discípulos precisavam de um processo. Quero te dizer uma coisa, respeite o seu processo em Jesus, mas não o abandone. Quando Ele te dá o que você precisa, continua seguindo-o. Quando Ele dá o que você está almejando, continua seguindo, porque Ele tem mais para mim e para você. Sabe o que eu quero, querido? Eu quero nadar nos rios de Deus. Eu quero chapar no Espírito, eu quero viver em outra pegada. Eu quero ficar famoso no céu e no inferno. Mas eu quero que vocês também estejam nesse mesmo desejo. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. O Cristo está subindo para Cesareia para fazer perguntas a respeito dele mesmo. Quem irá? Não é sobre idade, não é sobre posições financeiras, não é sobre pecado, é sobre quem você quer ser nele.
Eu profetizo sobre a minha vida e a sua vida, que vai haver uma chapação no Espírito como nunca antes. Jesus não precisa de muitos, Jesus precisa de pessoas que estão apaixonadas pelo nome dEle. Do capítulo 16 em Cesareia ao capítulo 17, existe 6 dias, onde os discípulos de Jesus saem de Cesareia de Filipe e vai para o Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração. E eu finalizo aqui. Além de você ter disposição para caminhar com Jesus, além de você ter disponibilidade de receber aquilo que Deus está dando e não ficar orgulhoso, você tem que ter coragem de seguir caminho até o monte. E eu quero dizer uma coisa, no monte você vai ouvir, sabe o quê? Eu vou morrer. Sabe para quê? Para você ter vida. O mesmo Pedro que falou para Jesus que ele era o Cristo, falou, não faça isso. Fica aqui. Além de estar no nível de ver o Cristo transfigurado, existe um grande perigo, não querer enfrentar a cruz. Está doendo? É desse jeito. Está sofrendo? É desse jeito. Deus vai te dar a vitória assim, amém? Eu tenho muita coisa para falar, mas vamos ficar de pé, vamos finalizar. Só vou te avisar uma coisa. Aperta o passo, amigão. Aperta o passo. O noivo está voltando. Somente quem tiver coragem de ir até o final vai desfrutar da glória que há de vir. Continuo dizendo, a minha maior paixão e a sua maior paixão é chegar um dia e vestir uma coroa, chamada coroa da vida eterna, que ninguém pode te tirar. E o desejo é fazer, eu lanço aos seus pés a minha coroa. Em seus braços é o meu descanso. Ainda que eu passe o que passar, esteja na área que tiver, se for preciso subir o monte, eu subo, se for preciso pegar a minha cruz e morrer, eu morro, mas eu sei que nos teus braços eu posso confiar e descansar. E em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é em teus braços é meu descanso. Diga em seu braço. Em seus braços é meu descanso. Vai para a cruz, querido. Queira subir no mar da Galileia, mas não fique lá. Não nos deixe no mar da Galileia, Jesus. Não nos deixe em Cesareia, Senhor. Queremos desfrutar na fonte. Ainda que os nossos pés se cansam da caminhada, Jesus, ainda assim nós não te abandonaremos, nós não temos para onde ir. Só tu tens as palavras que vai nos garantir a vida eterna. Ajuda pessoas a sair do mar morto, Senhor. Ajuda pessoas a sair de fora do tabernáculo e ficar assistindo o que está acontecendo nesse lugar aí. Impulsiona pessoas a entrar no átrio, lavar as suas mãos. Impulsiona as pessoas a entrar no Santíssimo. Mas também impulsiona as pessoas a entrar de multidões no Santo dos Santos.